Olá, meu nome é Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje falarei sobre as principais novidades que foram apresentadas no MS Build, que ocorreu dia 23 e 24 de maio, de forma híbrida, e sobre as principais novidades referentes a Power Platform e BI, que são os tipos de conteúdos que eu trago para o meu canal. Tá. Então eu fiz um compilado, esse material inclusive já tinha deixado ele pronto no mesmo dia do evento, só que eu não consegui gravar e estou gravando hoje, que é domingo, primeiro domingo após o evento, tá. Então, vem comigo e acompanha essas novidades e deixe aí nos comentários as opiniões de vocês também, que são novidades muito impactantes no mundo de Power Platform e de BI no contexto geral, certo? Bom, de novidades aqui que eu posso elencar, que eu achei das mais importantes, Copilot no Power Pages, Copilot no Power Automate, Copilot no Power BI, a parte de integração Git no Power BI e o Microsoft Fabric, a grande novidade do evento, que roubou cena e até hoje as pessoas estão comentando sobre ele nas redes sociais. Falando aqui do Power Pages, é muito interessante porque o Power Pages, ele é a ferramenta mais recente, né, falando da Power Platform, que a Microsoft lançou, só que eu sinto que ele ainda não ganhou tanta atração, no sentido de muita gente tá desenvolvendo, muitos cases estarem sendo lançados com essa ferramenta. Embora seja uma ferramenta muito promissora, o seu desenvolvimento, por mais que tenha esse viés no code, low code, eu senti que estava um pouco travado. E agora com a chegada do Copilot, acredito que isso vai facilitar demais. Copilot, basicamente, você vai precisar aprender a pedir, né. Então, a partir desse momento, tem o símbolo do Copilot ali logo na parte superior. A partir desse momento, no Power Pages você vai poder criar, por exemplo, uma lista através do Copilot, colocando cria uma lista, cria um cadastro, né, uma página de cadastro, cria uma descrição. Então isso vai facilitar demais o desenvolvimento no Power Pages com o Copilot, tá. Então essa é a minha expectativa, que a partir do momento que seja lançado o Copilot de uma maneira geral, por enquanto tá só em preview, mas se eu não me engano é dia 15 ou 16 de junho que vai ter esse lançamento global. A partir desse momento você vai poder ali, usar o Copilot nesses desenvolvimentos e eu acho que a partir disso vai se tornar uma ferramenta mais popular. Quem quiser ver um vídeo demonstração de todo o poderio do Copilot com o Power Pages, só pausar o vídeo e apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. E aí você vai para um vídeo demonstração, tá? Próxima ferramenta, ferramenta minha queridinha Power Automate, tá? Power Automate agora também vai ter o Copilot, ele tá logo ali no canto superior direito, do lado do save, né? Do lado esquerdo do save tem ali Copilot. Além disso, não só essa novidade a Microsoft trouxe, e sim toda uma repaginação da interface do Power Automate. Então, assim, nós teremos uma ferramenta totalmente reformulada, falando de interface, falando de, a parte ali que a gente configura cada ação, cada gatilho, tá. E você tem ali o Copilot também para te auxiliar, tá. Então, vai facilitar demais o desenvolvimento, eu acho que o que era low code vai ficar mais low code ainda, mas você sempre vai precisar entender do negócio, você sempre vai precisar entender de tecnologia, de boas práticas, do pilar de linguagem de programação. Isso não foge, tá. Então, continue, se aprofundando. O que muda é esse facilitador. Eu acho muito interessante essa sacada da Microsoft de nomear, né, do nome. O Copilot, eu acho que faz todo sentido, né, no sentido de que ele sempre vai ser o seu copiloto, você sempre será quem está pilotando ali de fato, tá. Porque tem muita gente que recentemente eu sinto, né, uma pessoal com um pouco de tensão nesse aspecto. Nossa, será que
a inteligência artificial vai roubar o meu emprego e tudo mais, as pessoas não entenderam que é um braço, é um benefício, é um copiloto realmente, tá. Então, essa daqui é um pouco da interface também aí do Power Automate. Um Copilot, essa reformulação, aponta o QR Code, aponta o celular, a câmera do seu celular para o QR Code e também veja um vídeo demonstração de todo esse poderio do Copilot no Power Automate, tá. E outra ferramenta do meu coração é o Power BI. Power BI é sensacional, é uma ferramenta impressionante, é uma ferramenta que a cada dia, ela tem novidades, que realmente fazem a gente repensar no que a gente está fazendo, né. E também chegou o Copilot para o Power BI. E aí, para mim, assim, é onde eu sinto que o Copilot mais vai fazer sentido, não só para quem desenvolve, quanto para a área negócio, para a área demandante para o seu cliente interno. Basicamente, e aí nós também temos um QR Code aqui no canto inferior direito da tela, se você apontar a câmera do seu celular, você vai para um vídeo demonstração. Isso daqui, ele faz dar uma pensada, assim, faz a gente ficar reflexivo no que realmente, né, a gente vai precisar se aprofundar daqui para frente. Se vocês verem a demonstração, vocês vão perceber que com os dados bem estruturados, basta você saber perguntar. E o Copilot, ali ele vai criar o dashboard, ele já vai sugerir várias customizações, inclusive. Né, e quem já é de BI, já deve ter passado por algo nesse sentido, de tipo você construir um dashboard, um relatório com um monte de métricas, um monte de KPIs, um monte de gráficos e tabelas analíticas, e aí quando esse seu dashboard é levado, de fato, né, para uma reunião, ele volta cheio de perguntas que não puderam ser respondidas ali no ato. E se você não tá junto ali na reunião, se você tá junto na reunião, você consegue rapidamente puxar ali, né, correr, gerar o gráfico ali para responder aquela pergunta de negócio, mas senão aquilo volta para você tem que reformular e depois levar isso para frente, mas aí você já perdeu um time importante na tomada de decisão. Agora com o Copilot não, ali você tá na reunião, tanto você quanto o usuário de negócio, ele vai poder perguntar ali, e o Copilot simplesmente num passe de mágica ele vai criar um monte de dashboard, um monte de gráficos ali, vai criar um dashboard onde possivelmente vai responder aquela pergunta de negócio. Então note que aí a gente tem uma quebra, né, hoje num projeto de BI, você tem o famoso 80/20, 80% é modelagem, 20% é a construção do dashboard, é a perfumaria, né, essa parte visual. Acredito que esses 20% eles vão entrar um pouco em desuso, sabe. Você vai continuar atuando, mas talvez você tenha que atuar mais firmemente na camada de tratamento dos dados, tá. E por isso que eu acho que, de todas as ferramentas, o Copilot no Power BI é onde vai criar, uma ruptura maior no que hoje, é a forma de se trabalhar, tá. Eh Pegando esse gancho, nós também temos a integração do Git com o Power BI. Então, isso era uma coisa muito demandada, uma coisa que era uma deficiência que o Power BI tinha, que a gente não conseguia fazer uma integração fluida para versionar os nossos projetos. Muita gente recorria ao OneDrive, muita gente recorria a SharePoint para fazer esses versionamentos. Ou então você conseguia integrar ali com DevOps usando, né, Tabular Editor, algumas gambiarras, mas nunca nativo. E agora a gente tem aí essa integração nativa, mas você precisa ter o premium, a capacidade premium ou premium por usuário, tá? Só a licença Pro não vai te garantir essa integração. Mas se você tiver aderente ao licenciamento, basta se conectar o DevOps dali, o seu repos, né? Conectar seu projeto, sua brand e ele vai ser versionado. E aí você garante todo o versionamento do seu projeto. Isso para mim é sensacional, tá? E a última novidade, a maior de todas do evento,
é o Microsoft Fabric. Microsoft Fabric, a Microsoft, ela, na minha opinião, ela pegou ali, juntou ferramentas que naturalmente já se integram, já se comunicam. Assim como a Power Platform, você pega o Power Apps, o Power BI, o Power Automate, o Power Pages, eles já têm uma integração, eles já se comunicam. Então ela foi lá, engasopou tudo isso e deu um nome para essa plataforma. Falou: "Ó, a partir de agora, isso daqui vai ser chamado de Power Platform." E a gente tinha uma necessidade disso, tinha um gap para dados. Estava muito dispersas as ferramentas, né? O Power BI faz parte da Power Platform e as outras ferramentas ali, o Data Factor, Synapse e etc, estava ali no contexto do Azure. E agora a Microsoft ela agrupou tudo isso e chamou de Fabric, tá? Então aqui a ideia é essa nova plataforma atender o analista de dados, o analista de negócio, o cientista de dados, o engenheiro de machine learning, o engenheiro de dados, tá? Tudo isso numa única interface. Você não vai precisar, inclusive, ficar criando redirects para outras telas, né? Você pode ir lá no Azure acessar o Data Factory, mas você pode acessar o Data Factory diretamente pelo Fabric. Aqui no canto inferior, como vocês estão vendo na tela, tem ali, ó, Data Science ou então o símbolo do Power BI, dependendo onde está ali naquele momento, em qual ferramenta você está usando. E você clicando, ele abre esse painelzinho, onde você vai poder rapidamente mudar de ferramenta. Só que isso na mesma interface do Power BI, a que a gente já está mais familiarizada. Isso tudo é sensacional. Então, em um único lugar, uma única interface, você vai poder criar de ponta a ponta um projeto de BI. Isso, assim, na minha opinião, é sensacional, é sem dúvidas uma ferramenta que coloca mais uma vez a Microsoft na vanguarda das ferramentas aí de business intelligence. Quando o Power BI surgiu, foi aquilo, foi aquela corrida, aquela ascensão absurda do Power BI, que hoje é líder do mercado. E acredito que com Fabric, falando do contexto geral de Data Warehouse, Data Lake, Lake House, todos esses conceitos, eu acho que a Microsoft ela larga novamente aí para ter uma ascensão exponencial e se tornar a maior referência falando de plataforma de business intelligence do mundo da tecnologia, né? Então eu estou muito empolgado para que essa ferramenta ela crie de fato tração, comecem a surgir cases e as empresas consigam adotar essa ferramenta, porque eu só enxergo benefícios, né? Também vai ter um sistema, né, de licenciamento diferenciado, então leiam a documentação, se aprofundem e é algo muito novo. Ainda está em preview, vai ter melhorias, né? Então vamos aguardar também aí a ferramenta amadurecer. Vamos ter paciência com a ferramenta, né? Assim como o Datamart, eu senti que as pessoas não tiveram muita paciência quando surgiu o Datamart. Eu acho que agora o Datamart vai fazer, inclusive, mais sentido do que nunca. E também vale mencionar que o Dataflow vai entrar na segunda geração. Então vai ter o Dataflow segunda geração, né? Que tende a ser mais performático e tudo mais, tá? Então, também tem um vídeo demo do próprio evento. Aponta a câmera do seu celular para o QR Code e assista. E volta aqui e comenta o que você achou de tudo isso, certo? Aqui é uma arquitetura high level que eu achei do Fabric, né? Então, tem ali a parte de Data Warehouse, a parte de Data Engineer, o Data Factory, que é onde vai ser orquestrado tudo isso, o Synapse Data Science, o Real Time Analytics para dados em streaming, dados em tempo real, o Power BI. Na camada ali de serverless, vai ter o TSQL, ou seja, bastante ali SQL Server, Azure SQL, Spark, a parte de engenharia de dados, que KQL, esse eu não conheço, nunca mexi, e o Analysis Services, né? E tem esse conceito de One Lake, que é justamente para você garantir a integridade de todo o seu dado, você evitar toda a duplicidade de dados, dados redundantes, né? Esse conceito, ou seja, você ter um único lago, né? O One Lake, o único lago,
para quem já mexe com data lake, está acostumado com o termo, né? Mas assim, o OneLake é essa união que também tem todo um viés de governança de todos esses dados, né. Então tem a Data House, o Lake House, datasets, né, que ainda agora vão fazer mais sentido do que nunca, a questão de datasets no Power BI. Então essa é a arquitetura, um pouco da arquitetura high level aí do Microsoft Fabric, tá. E é isso, tá, que eu queria trazer de novidades, assim, as novidades que me empolgaram. Tem outras, inclusive Copilot no Virtual Agents, ou seja, o Copilot, a partir de agora, ele está contido em toda a Power Platform, tá. Todas as soluções da Power Platform terão um Copilot. Isso é sensacional. Não entramos no mérito do Power Apps, porque já havia sido anunciado um pouco anteriormente. Então aqui estou trazendo as novidades apresentadas no MS Build. Se essas novidades também te deixaram motivados, não se esqueça de avaliar esse vídeo deixando o seu gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo e deixa aí nos comentários qual dessas novidades te chamou mais atenção. E falando sobre Copilot, qual é a sua visão do Copilot daqui para frente? Na sua persona de desenvolvedor, de administrador, de profissional que atua com essas ferramentas no dia a dia, certo? Mas é isso, vou nessa, valeu e falou!